Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Coração e Reforma. Eu sou o Guilherme, tô aqui com o Luan. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo certo aí em casa? Espero que vocês gostem do episódio de hoje. É isso aí. Hoje a gente vai responder uma pergunta que muita gente pensa bastante sobre ela, mas nunca encontrou a resposta. Não que a gente vai trazer a resposta definitiva assim, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A pergunta é, Luan, para que serve o Espiritismo? Rapaz, você jogou essa pergunta pra mim, eu me senti entrevistado aqui agora. Mas, assim, a gente pensou, primeiro episódio, vamos apresentar o podcast. Agora que nós estamos aqui de novo, vamos falar um pouquinho sobre para que serve o Espiritismo, qual que é o objetivo dele, porque eu acho que as pessoas muitas vezes se sentem atraídas pelo Espiritismo por uma curiosidade também, né? Do que a gente vê na mídia, do que aparece na TV. Às vezes tem muita gente que eu conheço que às vezes acredita em espíritos, mas é assim, como é que funciona isso, né? Como é que os espíritos atuam? Se eu vou dentro de um centro espírita, o que acontece lá dentro? Existe esse medo, essa preocupação e essa curiosidade, mas depois que a pessoa entra dentro do espiritismo ou dentro da religião, acho que ela consegue entender um pouquinho melhor o para que serve, né? Qual que é o objetivo dele. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Então, assim, eu acho que o maior objetivo de qualquer religião é consolar. Então, o Espiritismo, ele normalmente se propõe a, de alguma forma, levar consolação para as pessoas e também ajudar a apresentar instrumentos e ferramentas para as pessoas elas também se melhorarem, assim como a gente está tentando fazer aqui também. E muito desse processo em que os espíritos estão ali presentes ou os médiuns estão ali presentes, ele é um processo em que, para que a mediunidade serve? Para que o médium ele consiga trazer, às vezes, as inspirações de ensinamentos, reflexões para as pessoas poderem se melhorar também. Ou, às vezes, a mediunidade serve para que, de alguma forma, nós encarnados, com o nosso discernimento e o nosso aprendizado, a gente também possa acessar aqueles espíritos que estão do outro lado também precisando dessa mesma ajuda. Então, no fundo, o Espiritismo ele tem uma grande tarefa de tocar corações e de inspirar pessoas. Bacana, eu achei legal isso que você falou, porque esse papel consolador, esse papel de ajudar, ele vai muito além de ser apenas, né, o espiritismo, né, ser apenas um centro, né, um local que você vai ouvir uma palestra e vai embora, né, mas é algo que vai realmente te tocar, para ser algo que vai te motivar a ser uma pessoa melhor para a sua vida, para o seu dia a dia, né? A gente comenta bastante disso aqui, que o espiritismo não é você bater um ponto num sábado, no domingo que você vai, só pensa nisso semana que vem, né? Mas é começar a dar esse start para você refletir como que eu posso me tornar uma pessoa melhor. E além disso, né? Onde que eu vou conseguir encontrar o apoio que eu preciso, né? Que muita gente conhece o espiritismo, às vezes no momento mais difícil da vida dessa pessoa, né? Então o espiritismo está aí, para você saber que existem respostas para as dúvidas que você possa ter. Para os medos que você tem, você vai ter o apoio de pessoas que têm um único objetivo, que é ajudar o próximo, né? Acho que isso é o mais importante, né? Ser essa ponte entre você e uma evolução pessoal, mas também um bem-estar que às vezes você está procurando a sua vida toda e vai encontrar ali depois de frequentar algum trabalho, alguma assistência espiritual, algum tratamento. Acho que esse papel é muito bacana, né? Sim, com certeza. E eu acho que, assim, a gente teve a oportunidade de conversar aqui no nosso último episódio com a Carol, e nós falamos muito sobre dessas pessoas que às vezes têm não posso dizer o privilégio, talvez a bênção, né, de crescer dentro de uma família espírita e ser apresentado desde cedo, mas quando as pessoas elas procuram o espiritismo, às vezes em fases mais avançadas da vida, normalmente a gente lembra da religião quando a gente sente uma dor. Então, assim, é a mesma coisa, às vezes, a saúde, né? Quando que a gente lembra de fazer atividade física ou ir na academia? Às vezes é quando começa a sentir uma dor aqui, ou quando a gente não está feliz com o nosso próprio corpo, ou quando o médico fala pra gente que a gente precisa cuidar da saúde. Então, Deus normalmente diz que nós podemos escolher por amor ou pela dor, né? A gente falou um pouco disso da última vez. E às vezes a gente acaba escolhendo um pouco esse caminho da dor, em alguns momentos só lembrar das coisas que são importantes da vida quando a coisa, assim, a água está no pescoço, por assim dizer, né? E dentro do espiritismo, não só dentro do espiritismo, dentro de qualquer religião, né? As pessoas também procuram muitas igrejas quando a gente perde um familiar nosso ou quando a gente está num momento, assim, de dificuldade econômica, ou a gente está desempregado, ou a gente não está conseguindo pagar as contas.
momentos às vezes de depressão, né, onde a nossa mente, a nossa saúde psíquica, ela não está boa. Então, nesses momentos onde às vezes a gente sente um vazio ou um desamparo dentro de nós, a gente tenta procurar Deus. E aí a gente chega no espiritismo e às vezes a gente acaba procurando respostas imediatas, né? Por exemplo, não é incomum que às vezes a gente vá no centro espírita atrás do passe. Porque às vezes, eu me digo por mim mesmo, eu faço isso. Às vezes eu vou lá querendo tomar um passe porque eu acho que o passe vai me ajudar, vai resolver os problemas da minha vida. Mas a verdade é que toda a estrutura que é montada, ela é montada para tentar levar consolação. Então você chega lá, você é bem acolhido, as pessoas sorriem, são educadas, você chega num lugar onde as pessoas te tratam com amor, né, onde você se sente amparado. Normalmente, os centros espíritas eles trabalham em um formato onde a palestra ou a preleção vai falar sobre alguma coisa que é importante para o seu coração e de alguma forma você vai se sentir tocado e isso também vai te ajudar a se sentir consolado. E o passe, ele é só a cereja do bolo, porque depois de tudo isso, na medida em que você se abre para a espiritualidade, você se liga, quando você entra na sala de passe, aí você está aberto, né? Você já está em sintonia com a espiritualidade superior para que aquilo faça diferença na sua vida. Então, eu digo isso assim, nós procuramos consolação. Às vezes a gente chega lá por outras vias, né, por curiosidade, ou porque alguém leva, mas no fundo a gente busca amor e ele tem muito amor para oferecer. Achei legal isso que você falou. Eu já vi muitos relatos de pessoas que, às vezes, o momento que ela ia se sentir acolhida, o momento que ia sentir que alguém estava lá para escutar ela, era dentro do centro espírita. Que ela ia poder falar alguma coisa que estava angustiando ela. Então, esse papel de falar, ó, a gente se importa com você, isso é muito importante. Quando você sabe que você tem um grupo de pessoas que está ali disponível para poder te ajudar, e você também, quando elas precisarem, você vai estar disponível para isso, para poder oferecer esse suporte, isso é uma coisa que não tem preço, né? Na minha turma de mocidade, eu lembro que alguns alunos até falavam, pô, tem coisa que eu consigo falar com vocês que eu não consigo falar com meus pais. Não tem um amigo que eu sinto que eu possa ter essa intimidade para poder falar algo assim, né? Então, acho que o centro espírita, ele oferece isso, né? Quando você entra no centro espírita, você não está entrando num prédio, né? Você está entrando num local que pode transformar a sua vida. Que você vai poder ser aceito, que você vai poder ser compreendido, ser acolhido, né? Ser consolado. Isso não tem preço. Exatamente. Acho que é o mais bonito. Exatamente. E eu acho que muito dessa busca de levar amor, de levar consolação, ela também está nas raízes da nossa religião, né? De como ela se formou e de todo o processo que chegou até a gente ter o espiritismo como uma ferramenta. Então, assim, Kardec, quando trouxe o espiritismo, para quem não conhece, né, os primeiros 5 livros que a gente chama de Pentateuco, então teve o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, em alguns desses livros, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec consegue traçar uma linha histórica, assim, de o que a gente percorreu para a gente chegar aqui. Dentro do Espiritismo a gente chama isso de 3 revelações, mas no fundo é um processo histórico da humanidade e da religião e da cultura ocidental principalmente, né? Que começa lá em Moisés, passa por Jesus e a gente que acredita no Espiritismo, né? Esse entendimento da espiritualidade, a gente vê isso por meio de Kardec. Então a gente chama isso de 3 revelações. É uma pauta que a gente estuda muito dentro do Espiritismo, acho que muita gente conhece, mas eu acho que é sempre bom lembrar assim, como que isso surgiu, né? A partir de como que tudo isso se construiu para a gente chegar numa religião que é consoladora. É isso. Eu acho muito bacana esse conceito das 3 revelações, porque muita gente se pergunta, né? Por que não começaram com o Espiritismo, então? Se o Espiritismo é a doutrina, é o caminho, é o meio para a gente conectar realmente com a espiritualidade, por que não começou assim, né? Só que a gente precisa compreender essa parte do histórico, né? Se a gente chegasse com essas informações lá, é igual você chegar num viajante é igual você chegar numa pessoa que morava nas cavernas e apresentar um celular. Ela não vai entender nada. Você precisa realmente dessa coisa de ir progredindo, você evoluindo moralmente, acho isso que é o mais importante, né? Na época de Moisés, o pessoal não acreditava tanto num Deus só, por exemplo. Ou não tinha um conceito de ideias tão
claras sobre o que poderia ser feito ou não. Então Moisés precisou trazer isso. Ó, pessoal, aqui tem um livro, tem uma pedra com 10 coisas, só isso. Só aprende 10 coisas, é o que vocês conseguem aprender agora. Consegue aprender 10? Não mata, não trai, não cobiça. Então, beleza, aprendemos. A galera já evoluiu bastante a partir disso. Só que também não estava 100%, né? Precisou dar esse outro passo que foi Jesus. Sim. E só um rápido adendo, eu acho que Moisés também foi uma pessoa que ele trouxe muita justiça. Porque se você for olhar na história da Bíblia, né, ele tira o povo do Egito, ele ajuda a libertar o povo do Egito, e depois ele precisa peregrinar no deserto em busca de Canaã, a terra prometida, por 40 anos. E as pessoas ignoram essa etapa da vida de Moisés, em que ele ficou 40 anos no deserto, sendo um líder das pessoas. Então as pessoas elas precisavam aprender a conviver entre elas, sabe? Era uma lei de justiça. Os 10 mandamentos e todas as outras regras que ele trouxe lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, que tem, se a gente abrir os 5 primeiros livros, né, ali tem Números, Levítico, Deuteronômio, que são livros bíblicos que tem muita regra. Você olha, não pode fazer isso pode acontecer tal coisa em tal dia, sabe? Então era trazer justiça para as pessoas. E quando vem Jesus, ele tem uma visão até um pouco diferente. Assim, eu vou tomar cuidado com o que eu falo aqui, né, mas a forma como eu vejo Jesus ele trouxe uma abordagem muito diferente no Novo Testamento. A forma como as pessoas viam Deus era um Deus de justiça, era um Deus que em alguns momentos ele até punia, né? A palavra punição às vezes aparece. E quando Jesus aparece, ele fala muito sobre amor. Então ele fala muito sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele fala muito sobre perdoar. Ele é uma pessoa que lida com públicos que na sociedade onde ele viveu não eram aceitos. Então, ele falava com os gentios romanos, falavam com os samaritanos, que não eram um público que os judeus gostavam de lidar. Então, todas as vezes em que Jesus precisou intervir, por mais que entre os seus discípulos ele ensinasse com disciplina, dava para perceber isso nas passagens com Jesus, mas ele era muito amoroso. E em vários momentos ele até questionava momentos ou ensinamentos anteriores que discordavam do amor, porque o amor tem que prevalecer. Então veja que já tem como o espiritismo ele é uma religião cristã, e a gente tem uma raiz muito grande no cristianismo, toda essa consolação e esse amor começa a vir de Jesus já, né? É um amor justo, né? Já trazendo Moisés, mas é um amor que precisa estar no nosso dia a dia. E aí depois isso chega em Kardec com o Espiritismo. Eu acho legal essa progressão, até para falar de Jesus, porque é a questão do perdão, é você amar ao próximo, mesmo se você e essa pessoa não gosta muito de você, né? Então isso que é um desafio, né? Estamos aqui, 2025 anos, tentando aprender o que ele falou, né? E o Espiritismo, ele complementa, né? Ele deixa claro que não acaba aqui. Você vai viver a sua vida, você não vai encerrar a sua passagem aqui nesse universo, né? Você tem algo além. Então você precisa fazer o bem constantemente para poder construir a sua casinha no mundo espiritual dessa maneira, né? Para você ajudar a tornar esse mundo o local que vai sempre evoluir. Não só você pessoalmente, mas o mundo como um todo. Eu acho isso uma revelação que o Kardec trouxe, assim, depois de muito estudo, né? Muita conversa com o plano espiritual, que estava ali, ó. Você não está sozinho, né? Não é ET, né? São os espíritos que a gente acredita. E você está fazendo isso por um propósito maior. E a evolução não vem só de uma coisa sua, né? Você é algo até meio daquela filosofia de Ubuntu, né? De você não consegue progredir enquanto o outro tá ali mal, né? A ideia é você melhorar como um todo. Você ajudar a sua sociedade a evoluir junto, né? Isso é uma coisa que eu acho muito bonita. Sim. E eu acho que, assim, os conceitos que o Espiritismo traz, eles também trazem consolação, né? Porque às vezes é muito comum as pessoas elas me abordam e elas começam a perguntar assim, vocês acreditam em reencarnação, né? Eu falo, sim, acreditamos. E aí eu falei, como é que funciona? Você acredita que em algum momento a gente já foi tal coisa ou outra coisa? Ou eu posso voltar como um animal? Como é que é esse processo, né? Então, de novo, há muita curiosidade nesse processo de você entrar em contato.
Porque talvez tenham muitas explicações também, né? Por isso que gera muita curiosidade. Mas no fundo, se a gente for parar para pensar, muitos dos conceitos que estão ali nos livros de Kardec, eles nos acalmam. Porque quando a gente pensa em reencarnação, por que a gente reencarna várias vezes? Porque Deus nos dá muitas oportunidades de nós irmos lapidando e corrigindo as coisas que estão dentro de nós e a gente continua errando às vezes. A continuidade da vida no plano espiritual, né, a gente saber que a gente vai reencontrar as pessoas que a gente ama, independente se elas foram boas ou se elas foram ruins, a gente vai conseguir lá no plano espiritual, de alguma forma, entrar em contato com elas, ou de alguma forma voltar aqui e reencontrar elas. Isso é consolador. Quando a gente procura um centro espírita e às vezes a gente vai atrás de um médium ou da mediunidade, uma psicografia, uma psicofonia, que é a mensagem falada, de novo, voltando ao que eu já falei, né? A gente às vezes ouve palavras de incentivo. Então a pessoa ela usa a mediunidade para empurrar a gente para frente, sabe? Para a gente conseguir conquistar mais coisas. Então, assim, é um leque de conceitos e instrumentos que vêm a partir do Espiritismo que nos ajudam. Obviamente que é muito comum a gente ver dentro do Espiritismo, a gente falar que o Espiritismo é a terceira revelação, né? E eu acho que esse é um conceito que precisa ser esclarecido. E aí eu tenho uma opinião meio particular sobre esse assunto, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, de que às vezes eu vejo espíritas dizendo que a religião espírita é a terceira revelação, né? Como se a nossa religião fosse melhor ou que outras pessoas estão numa revelação anterior à nossa, né? Que é um discurso que não cabe, né? Eu acho que precisa ser corrigido. Muito desse conceito de terceira revelação vem porque no Evangelho de João, Jesus ele avisa seus apóstolos que ele está fazendo os ensinamentos dele, mas que depois dele ele iria enviar um consolador e que iriam dizer coisas que ele não disse, mas que iriam consolar as pessoas. E isso é chamado como o Paracleto ou o Consolador Prometido. E muitas religiões veem isso como um contato com a espiritualidade. Então, tem linhas do cristianismo que tratam esse Consolador como o Espírito Santo, que dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, é a manifestação de Deus entre as pessoas. E quando o Espiritismo ele surge trazendo esse conceito de espíritos para nós, é esse conceito de que a gente está entrar em contato com o divino, mas de uma forma diferente, que não é só a forma entre nós ou por meio de uma oração, mas que a gente está em contato por meio dos espíritos. E enfim, eu acho que esse conceito de terceira revelação é um conceito assim que vem falar, olha, nós precisamos entrar em contato com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade, até porque as religiões orientais elas já têm esse contato há muito mais milênios do que nós, né? Nós ocidentais que temos uma dificuldade maior em fazer essa prática. Legal, eu achei bacana que você falou e eu vejo bastante desse jeito, né? Como o Espiritismo, na verdade, a terceira revelação, ser algo muito mais sobre você abrir esse contato com a mediunidade sem precisar de um intermediário. A gente não precisa que Moisés venha e traga as leis. Jesus venha e traga os seus ensinamentos diretamente, um ser enviado por Deus. Não, mas é um esforço que a gente tem que ter nosso com a espiritualidade para a gente poder evoluir. A gente entender que isso é algo que a gente não precisa de tantos intermediários, tantas coisas no caminho. A gente precisa ter esse contato mais forte, né? Acho isso muito bonito. Sim. E acho que assim, fica essa reflexão para nós, né? O Espiritismo busca trazer consolação, é uma religião cristã que vem a partir de Moisés, de Jesus, que busca nos ensinar amor. E eu acho que o recado que fica é o que nós vamos fazer com ela, né? E acho que talvez a resposta seja consolar. É muito curioso porque eu sou espírita, mas eu não falo muito que eu sou espírita. Então, enfim, por uma infinidade de questões, eu acho que ainda existe muito preconceito acontecendo por aí, né? No meu trabalho e nos trabalhos em que eu já estive, eu também falo pouco, às vezes, sobre a minha religião, mas as pessoas observam. Em vários momentos eu senti, assim, que quando eu cheguei a falar que eu era espírita, que eu acreditava, que eu trabalhava, que eu frequentava o centro, etc., as pessoas, elas ouviam, mas não falavam nada. E em alguns momentos, essas mesmas pessoas, às vezes, me procuraram. Falaram assim, Luan, como é que funciona isso? Luan, isso, né? O que você acha disso? Ou às vezes desabafam, né? Abrem o coração. Então,
mesmo quando a gente não fala, eu acho que as pessoas elas já ficam de olho, né? Então, eu acho que a gente precisaria falar mais. Eu, inclusive, estou falando para mim mesmo, que eu acho que eu deveria falar mais, porque tem muitas pessoas precisando de ajuda e às vezes a gente não se dispõe a ajudar, ou a gente se dispõe menos do que a gente poderia, né? Então, acho que é um pouco sobre isso. Bacana. Até pra gente já encaminhando pro final, eu gostei do que você falou, que às vezes a gente tem esse receio, né? De falar, né? A gente meio que jogou tudo isso pra fora quando a gente abriu um podcast pra falar sobre isso, né? Então esse medo a gente tá trabalhando nisso, né? Mas achei legal que você puxou que quando você fala, você pode virar uma ponte pra pessoa conseguir o consolo que ela precisa, né? Esse apoio. As pessoas vão ver você como alguém que tá disposto a ajudar. Essa é uma dica que eu dou também, né? Mostre que você é espírita não pra se gabar sobre isso, mas pra mostrar que você é alguém que pode ajudar as outras pessoas, que você pode consolar da mesma forma como você já foi consolado antes. Isso não tem preço, né? É isso aí. E se você gostou do nosso conteúdo, escreve aí em algum momento que talvez você já tenha se sentido consolado, ou que você consolou e que você conseguiu usar esse instrumento, ou que você conseguiu se conectar em Deus. Divide o seu relato conosco, porque, como a gente sempre diz, o objetivo do podcast é contar histórias inspiradoras. E a gente trouxe aqui a nossa história, mas vocês também têm história, que é sempre bom compartilhar e é sempre bom dividir com as pessoas. Perfeito. A gente tá presente no Spotify, então segue a gente lá, comenta, tem um espaço para comentários lá também. Faz a mesma coisa no YouTube, pode ver nossos rostinhos lindos se você tá só escutando o áudio. Segue a gente no Instagram, estamos no TikTok. Nesses dois, Coração em Reforma Pod, né? Sem o tio, sem o C cedilha. Lá você vai ver nossos vídeos, a gente tá compartilhando alguns cortes, tá tentando conectar bastante e estimular essa conversa sobre espiritismo de uma maneira mais aberta para poder chegar em cada vez mais corações, que isso é o nosso objetivo aqui. É isso aí. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Até a próxima.